Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a aplicação das ideias de Mendel, né? Como nós fazemos a resolução de problemas de monohibridismo. Um problema de monohibridismo considera apenas uma característica. Em certos casos, é fornecido o genótipo dos pais em relação a determinada característica e pede-se o da geração seguinte. Em outros, é fornecido o resultado de um cruzamento entre indivíduos dos quais só se conhece o fenótipo e pede-se o genótipo desses indivíduos ou o tipo de herança. Vamos examinar agora apenas os casos de heranças autossômicas, isto é, influenciadas por genes que estão nos autossomos e não nos cromossomos sexuais. Nas heranças autossômicas, a característica aparece igualmente em homens e mulheres e ambos têm a mesma probabilidade de transmiti-la aos filhos de ambos os sexos. Eu preparei um exercício aqui para a gente fazer, para vocês entenderem o processo. Então vamos lá. Em cobaias, porquinhos da Índia, pelos curtos dominam os pelos longos. Qual o resultado, ou seja, genótipos e fenótipos, do cruzamento entre um macho de pelo curto, heterozigoto, e uma fêmea de pelo longo? Então vamos lá. O genótipo do macho de pelo curto, como ele é heterozigoto, vai ser elão, elinho. Por que é que nós utilizamos a letra L? Geralmente, utilizamos a letra da característica recessiva. Como aqui o recessivo é o pelo longo, então nós vamos ter a letra L. Se vocês quiserem, vocês podem usar sempre a letra A, tá? O que importa para mim é que vocês façam o cruzamento corretamente e entendam o processo, me deem as proporções aí das características. Aqui nós vamos utilizar a regra, então vamos com a letra L. Então, nós vamos ter aqui, como eu falei, que o macho, como ele tem o pelo curto e heterozigoto, ele vai ser elão, elinho. O macho é simbolizado por uma bolinha e uma seta. Então, ele vai ser elão, elinho. Elão porque tem o pelo curto que é dominante. Como é heterozigoto, vai ter um gene dominante e um gene recessivo. Então, elão, elinho. E a fêmea, que é simbolizada por uma bolinha e uma cruzinha embaixo, ela possui o pelo longo, então ela é recessiva. Para a característica recessiva acontecer, o indivíduo precisa ter os dois genes recessivos. Então, elinho, elinho. Muito bem. Agora nós montamos um quadro chamado quadro de Punnett, certo? Nós vamos fazer o quadrinho desse jeito, ele pode ser aberto também aqui nas laterais, tendo somente o cruzamento, as linhas do cruzamento. Nós podemos colocar o macho aqui e a fêmea aqui, ou o contrário, dá na mesma para o cruzamento. Vou colocar o macho aqui em cima, a fêmea aqui. O macho, ele é o quê? Elão, elinho. Eu ponho uma letra dentro de cada quadrado. E a fêmea, elinho, elinho. Uma também dentro de cada quadrado. Agora eu faço o cruzamento. Eu junto esta daqui com esta e vejo o que dá. Aqui vai ficar elão, elinho. Sempre o dominante na frente, ou seja, a letra maiúscula. Depois eu tenho aqui com aqui, vai dar elinho, elinho. Novamente, este com este, elão, elinho. E este com este, elinho, elinho. Então, aqui eu tenho o cruzamento, certo? Como resultado, como é que eu faço esse resultado? Eu tenho aqui
4 respostas. Então, eu vou montar uma fração no qual o denominador é o número 4, que são todas as possibilidades. O numerador eu coloco o que eu tenho em cada quadrado. Então, aqui eu tenho elão, elinho. Então, eu tenho um elão, elinho em relação aos 4. Neste caso, eu vou observar que eu tenho 2 quadrados com elão, elinho. Então, eu tenho 2 quartos. O 2 indica o número de possibilidades que eu tenho aqui do elão, elinho. E o 4 das possibilidades totais. 1/4 equivale a meio se eu simplificar essa fração. Se eu dividir aqui por 2 e aqui por 2, eu tenho meio. Então, eu tenho metade das chances de ser elão, elinho. O indivíduo elão, elinho, ele tem pelos o quê? Curtos ou longos? Ele não tem uma letra aqui maiúscula que indica dominante? O dominante não é o pelo curto? Então, esse indivíduo terá o pelo curto. Depois eu tenho a mesma coisa. 2 quadrados de elinho, elinho em relação aos 4. Ou seja, simplificando, eu tenho meio elinho, elinho, que são pelos o quê? Pelo longo, porque é a característica recessiva. Então, no cruzamento entre duas cobaias, uma de pelo curto heterozigota, outra de pelo longo, eu tenho a seguinte possibilidade: 50% dos filhotes terão pelo curto e 50% terão o pelo longo, certo? Agora, eu tenho aqui um outro exemplo em relação à cor dos olhos. Nós sabemos que pra gente aqui, né, os olhos castanhos são dominantes em relação aos olhos azuis. Nós observamos até em relação à quantidade dessa característica na população. Nós encontramos muito mais pessoas de olhos castanhos do que de olhos azuis ou olhos verdes. Então, nós dizemos que o castanho é dominante e o azul ou verde é o recessivo. Aqui eu tenho o seguinte: um homem de olhos azuis casa-se com uma mulher de olhos castanhos heterozigota. Como serão os filhos desse casal? Então, vamos lá. O homem, olha aqui o símbolo do homem, ele tem olhos azuis. Entre azuis e castanhos, qual é a característica recessiva? Azuis. Então, eu vou utilizar a letra dessa característica recessiva, que é o A. Olhos azuis, como são recessivos, então esse homem vai ser o quê? Azinho, azinho. A mulher tem olhos castanhos, então, se ela tem a característica dominante, ela vai ter pelo menos um azão. Só que aqui está dizendo que ela é heterozigota, ou seja, ela tem um gene dominante e um gene recessivo. Então, ela vai ser azão, azinho. Passando isso para o quadro de Punnett, vamos colocar aqui a fêmea ou a mulher, no caso, e aqui o macho ou o homem, tá? Vejam que da outra vez eu coloquei o homem aqui e a mulher aqui. Então, tanto faz porque eu vou juntar as letras. A mulher é azão, azinho. O homem, azinho, azinho. Juntando aqui este com este, azão, azinho. Este com este, azinho, azinho. Este com este, azão, azinho. E este com este, azinho, azinho. Por coincidência, temos aqui uma resposta igual ao do exercício que acabamos de fazer sobre as cobaias. Então, vamos lá. Resultado. Eu tenho 4 possibilidades. Então, denominador 4. Das 4 possibilidades, eu tenho 2 que podem ser azão, azinho. Então, 2 quartos, que equivale a meio. Sempre que a gente puder simplificar a fração, devemos simplificar. 1 meio
azão, azinho, que equivale a olhos castanhos. Vejam, aqui eu tenho a porcentagem, aqui eu tenho o genótipo, que são os genes, os pares de genes para cada característica, e aqui eu tenho o fenótipo, que é o que exterioriza esse genótipo. Depois eu vou ter também 2/4, que equivale a meio, de indivíduos azinho, azinho, ou seja, olhos azuis. Porcentagem, genótipo, fenótipo. Então, esse casal em que o homem tem os olhos azuis e a mulher tem os olhos castanhos, heterozigota, ou seja, um gene dominante e um gene recessivo, a probabilidade dos filhos terem olhos castanhos ou olhos azuis é de 50%. Isso significa que cada vez que essa mulher ficar grávida, ela tem a possibilidade de 50% ter filho de olho azul e 50% castanho. Não significa que se ela tiver 4 filhos, 2 terão olhos castanhos e 2 olhos azuis. Essa probabilidade é para cada vez que ela engravidar. Pode acontecer desse casal ter 3 filhos e todos terem os olhos azuis. Ou seja, cada vez que ela engravidou, a probabilidade de ter olhos azuis foi a que prevaleceu em relação a olhos castanhos. Da mesma forma, ela pode ter vários filhos, todos de olhos castanhos, ok? Então, essa probabilidade vale para cada vez que ela engravidar. Agora, nós vamos resolver juntos os problemas 1 e 2, que estão nas páginas 50 e 51 do LIP. O exercício 1 diz o seguinte: em seres humanos, a capacidade de dobrar a língua é dominante, representada pelo alelo elão, e a incapacidade de dobrar a língua é uma característica recessiva, representada pelo alelo elinho. Considere um casal em que a mulher tem a capacidade de dobrar a língua e é heterozigota, e o homem não é capaz de dobrar a língua. Esse casal poderá ter filhos com a capacidade de dobrar a língua? Então vamos lá. A mulher, ela é heterozigota para a característica de enrolar a língua. Então o seu genótipo vai ser elão, elinho. Ela vai formar gametas com elão e com elinho. Ela tanto pode passar para os seus descendentes o elão ou o elinho. Ela tem os 2 genes para passar, certo? Como não enrola a língua, o pai tem o genótipo homozigoto recessivo, elinho, elinho, formando apenas gametas com o alelo elinho para essa característica. Então, ele só pode passar o gene para a incapacidade de enrolar a língua aos seus filhos. Muito bem. Agora, realizando o cruzamento, nós temos gametas aí. Elinho, elinho e elão, elinho. Aqui onde estão os gametas, a gente pode pôr os símbolos feminino, masculino, tá? Ou vice-versa, né? Então, aqui, fazendo o cruzamento, vai dar elão, elinho, sempre a letra maiúscula na frente, que é o dominante. Elinho, elinho. Elão, elinho, elinho, elinho. Certo? O quadro de Punnett é a maneira mais utilizada para realizar os cruzamentos em genética. Ele evita possíveis confusões entre os cruzamentos quando são analisadas características determinadas por mais de um par de gene. Então, a gente usa sempre esse quadro, que se chama quadro de Punnett. Muito bem. Agora, o resultado do cruzamento. Vejam que, mais uma vez, o resultado vai ser do mesmo tipo. Nós vamos encontrar 2/4 ou meio, certo? De indivíduos elão, elinho, ou seja, que enrolam
a língua. E nós vamos ter 2/4 ou meio de indivíduos elão-elinho, que são aqueles que não enrolam a língua, certo? A gente sempre que possível simplifica a fração, né? Então, para cada 2 filhos, né, 50% dos filhos, poderá ter a capacidade de enrolar a língua, certo? Agora vamos para o segundo exercício. O gado da raça Aberdeen Angus é nativo da Escócia e atualmente é criado em vários países, sendo amplamente utilizado para a produção de carne. Nesses animais, a cor da pelagem pode ser vermelha ou preta, com a cor vermelha recessiva em relação à cor preta. Então é óbvio que o preto é o dominante. Dispondo de animais com cores diferentes, um produtor deseja aumentar a sua produção e criar apenas animais com pelagem preta. Realize o cruzamento possível e explique quais seriam os animais selecionados para produzir apenas bezerros pretos. Agora vamos lá, resolução então do exercício 2, né? Então aqui quais são os genótipos e fenótipos dos animais? Muito bem. Para que eu tenha fenótipos pretos, eu posso ter o preto homozigoto, então eu posso ter o bezão, que vai ser o indivíduo preto homozigoto, ou seja, genes iguais, homozigoto dominante. Eu posso ter o bezinho, que também vai ser preto, mas ele é um preto heterozigoto. Ele é preto porque ele tem o gene dominante, mas ele tem o recessivo bezinho também. E eu tenho o indivíduo vermelho, que vai ser o bezinho, ou seja, o recessivo, certo? Agora, genótipo dos animais selecionados. Então, vamos lá. Por que é que eu vou selecionar 2 indivíduos homozigotos, sendo um dominante e um recessivo, né? Por que você deve escolher esse cruzamento entre 2 homozigotos? Para que as características preta e vermelha, quando cruzadas, deem 100% da prole heterozigota. Então, vamos lá. Se eu cruzo bezinho com bezão, o que vai acontecer? Eu vou ter todos os indivíduos bezinho. E o bezinho são indivíduos pretos, heterozigoto. Então, como aqui está pedindo no exercício o possível cruzamento para que todos os indivíduos produzidos sejam pretos, então, para que eu tenha isso, eu preciso de indivíduos homozigotos. Se eu cruzar bezinho com bezinho, eu corro o risco de ter indivíduos bezinho, ou seja, vermelhos. Se eu quero apenas indivíduos pretos, então todos precisam ser homozigotos, um dominante e o outro recessivo, ok? Certo? Então vamos lá. O genótipo dos indivíduos selecionados eu já coloquei ali, né? Bezão com bezinho. Agora, a explicação do cruzamento. Já falei para vocês, né? O cruzamento entre 2 animais homozigotos puros para as características preta e vermelha, porque ao cruzar esses animais, eu terei 100% da prole preta heterozigota. Então, aqui, bezão
com Bzinho. Bzinho vai me dar 100% Bzão, Bzinho, que é preto, certo? Dessa forma, não existe a possibilidade de eu ter indivíduos vermelhos nesse cruzamento. Ok, pessoal? Muito bem. Acho que deu para vocês entenderem, né? Nós vamos fazer depois mais exercícios, né? Para que vocês consigam assimilar isso direitinho. Lembrando que vocês precisam saber as definições de homozigoto, heterozigoto, genótipo, fenótipo, ou seja, aquilo que nós vimos na outra aula em relação aos conceitos básicos de genética, certo? Qualquer dúvida, depois nos falamos na aula ao vivo. Tchau, pessoal, até a próxima!